À primeira vista, tudo no universo parece seguir certas regras. Planetas circundam as estrelas e luas circundam os planetas, certo? Bom, nem sempre. Às vezes, algumas dessas rochas lá em cima se comportam como bolas de boliche cósmicas. Dois planetas podem realmente colidir? Existem cerca de 100 bilhões de estrelas na Via Láctea e um número igual de planetas. Muitos destes provavelmente têm luas. Portanto, deve haver bilhões de mundos apenas na nossa galáxia. Obviamente, as distâncias entre eles são enormes. Mas imagine por um momento que você pudesse observar os movimentos deles ao longo de bilhões de anos. Alguns desses planetas se chocariam algumas vezes. É inevitável. As colisões planetárias ocorrem de diversas maneiras. A gravidade de um planeta pode alterar a órbita do outro ao longo do tempo. Órbitas estáveis em torno de uma estrela podem se atravessar. Às vezes, várias coisas se combinam para expulsar completamente os planetas de seu sistema solar. Há uma pequena chance de que em 3 bilhões de anos, a órbita de Mercúrio se torne instável e atrapalhe todo o sistema solar. Vênus pode colidir com a Terra e Marte ser enviado em uma jornada interestelar. É possível que colisões planetárias ocorram nos primeiros bilhões de anos da vida de um sistema estelar. Como este ainda está se formando, um enorme número de objetos está flutuando, com grande probabilidade de que alguns colidam nos outros. Pode ter havido 100 planetas tão grandes quanto Marte se aproximando logo após a formação do Sistema Solar. Nesse estágio, colisões podem ocorrer com frequência entre dois grandes mundos do mesmo tamanho. O que acontece em um desses acidentes cósmicos? Muitas coisas diferentes são capazes de ocorrer, variando do estranho ao desastroso. Um planeta pode perder sua atmosfera e pressão e toda a sua superfície ser completamente removida, juntamente com todos os materiais rochosos dentro dela. Se um pequeno for atingido por um maior, ele pode instantaneamente perder toda a sua força gravitacional. No pior cenário, os dois planetas se desintegram completamente. Mas, se alguém sobreviver, a colisão é capaz de mudar toda a natureza de um sistema estelar. Quando dois planetas rochosos colidem, eles geralmente se fundem para criar um mundo maior, como duas gotas de água se unindo. Por causa do impacto, o infeliz sobrevivente se transforma em um oceano de lava por alguns milhões de anos antes de esfriar novamente para se tornar uma rocha sólida. O novo mundo fundido poderia ser feito de tipos inteiramente novos de rochas e elementos químicos. Ao mesmo tempo, uma enorme nuvem de detritos floresce acima do planeta derretido. Todo esse material acabará se juntando para originar novas luas. Muitas vezes é criado um satélite grande que orbita próximo ao mundo fundido e outros menores que orbitam muito mais longe. Mas se um planeta rochoso atinge um gigante gasoso, os resultados acabam sendo um pouco diferentes. Sabemos que Júpiter tem uma gravidade muito forte, portanto, é bem provável que ele tenha atraído um planeta menor, mas ainda muito grande durante sua existência inicial. Os especialistas têm algumas teorias sobre o que aconteceu. Se foi uma colisão direta, o mundo menor provavelmente perfurou a atmosfera de Júpiter como uma flecha. Ele bateu no núcleo do gigante de gás. Os elementos químicos dentro de Júpiter se misturaram entre o núcleo e a atmosfera, mas, de maneira geral, Júpiter engoliu o planeta menor sem muito dano. No entanto, se o pequeno mundo apenas raspasse no gigante gasoso em vez de atingi-lo diretamente, poderia ter ficado preso e gradualmente se desintegrado na atmosfera de Júpiter. Sem surpresa, em ambos os casos, o mundo menor sofreu as maiores consequências. Só que uma colisão de um planeta rochoso com um gigante gasoso ainda deixa sua marca. Por exemplo, Urano orbita o Sol deitado de lado, em um ângulo de 90 graus, em comparação com outros planetas. Os cientistas acreditam que Urano ficou assim depois que foi literalmente jogado por um objeto 2 vezes maior que a Terra. Houve outras colisões planetárias? A nossa Lua pode ter surgido 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a jovem Terra foi atingida por um planeta do tamanho de Marte. Os cientistas chamam este mundo perdido de Theia e costumavam acreditar que apenas observava a Terra. Mas agora, alguns dizem que os dois planetas bateram de frente. Theia instantaneamente se transformou em lava e depois se fundiu com a Terra para se tornar um grande pedaço fundido. A poeira e o material que voaram para o espaço acabaram criando a Lua. Então, poderíamos estar de pé agora em uma mistura de dois planetas diferentes. Existe outra teoria ainda mais maluca sobre o que aconteceu.
A colisão Terra-Teia pode ter envolvido uma quantidade muito maior de energia do que se acreditava anteriormente. Isso poderia ter destruído completamente os dois mundos. Não restou nada além de uma nuvem de vapor, que se tornou mais espessa e mais fria ao longo do tempo para formar uma Terra totalmente nova e seu satélite. O mesmo aconteceu com Marte. Por um longo tempo, os especialistas acreditavam que as duas luas, Phobos e Deimos, eram apenas asteroides que vagavam muito perto do planeta vermelho. Elas teriam sido sugadas pela gravidade, resultando em órbitas ao seu redor. Mas asteroides capturados geralmente têm órbitas muito estranhas e alongadas, longe do planeta que os pegou. Phobos e Deimos estão muito próximos de Marte e têm órbitas circulares quase perfeitas. Geralmente, isso é um sinal de que o objeto se formou a partir de um disco de poeira e rochas que costumava circular o planeta. As chances são de que Phobos e Deimos tenham surgido da mesma maneira que a nossa própria Lua. Algo maciço atingiu o jovem Marte, e a nuvem de poeira se juntou para formar as duas rochas. O distante mundo de Plutão tem uma lua realmente grande chamada Caronte e 4 satélites menores. Todos têm órbitas circulares quase perfeitas. Esse é um padrão idêntico a Marte e a Terra. Então, Plutão também teve um encontro explosivo com outra rocha grande bilhões de anos atrás. Com Mercúrio, a situação pode ter sido um pouco diferente, embora não menos dramática. O pequeno mundo cinza tem uma crosta fina e um grande núcleo planetário. Isso levou alguns cientistas a pensar que, uma vez, pode ter experimentado um impacto de grandes proporções que destruiu várias camadas do planeta. As camadas são os materiais rochosos, geralmente compactados entre o núcleo de um planeta e sua superfície. Mercúrio, segundo a teoria, foi descascado como uma cebola. Por outro lado, Vênus não tem nenhuma lua, embora tenha colidido com uma grande quantidade de asteroides. Parece que nada realmente impactante aconteceu. Então, finalmente, quando se trata de colisões planetárias, tudo se resume à sorte. Eu acho que alguns planetas estão cantando "Se não fosse pelo azar, eu teria sorte". Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.